Então, mestres do amanhecer. Aspecto fundamental de uma corrente mestra. Os fundamentos para que uma casa do amanhecer, uma casa de Pai Seta Branca e Manhara, que vem sendo edificada por nossa mãe mentora, tia Neiva, lá no início, né, a formação doutrinária, a informação chegando, a clarividência trazendo os conheceres e, ao mesmo tempo, também no cotidiano, clarificando, né, colocando os mestres adjuntos a aprender, os mestres adjuntos a empreender e formando a sua linha de atendimento. Cada adjunto vai formando a sua linha, né? Na linha do mestre fulano de tal, na linha do mestre fulano de outro, né? Aquela coisa. E o mestre do amanhecer entra em linha, ele entra em formação do adjunto. E o adjunto é o mago do evangelho. O mago do evangelho porque ele conhece o evangelho vivo e redivivo, que é o evangelho experienciado, o evangelho que é construído na amabilidade, na tolerância e no amor incondicional, né? É, é uma é uma é uma é uma caminhada de Cristo, quero dizer, né? É a expressão de Cristo, é a expressão de Cristo na experiência e na direção da estrela testemunha, entende? A estrela testemunha, ela mostra a verdade a cada um que por si mesmo buscar, né? Cada um vai ter um entendimento psíquico, um entendimento psicológico, depois, mestres do amanhecer, um entendimento profundo, de onde sai a ternura, de onde sai a compreensão, de onde sai o namastê. Até o ponto que eu possa reconhecer o que está em mim e o que está em você, como semelhança, né? Como sendo puro, vindo do mesmo Pai, a centelha, né? A centelha que se desenvolve em todos, né? No mesmo princípio, né? Mas o algarismo, ele vai multiplicando conforme a frequência, por isso que nós temos as dimensões. Tá, mas aí, voltamos aqui, vamos voltar para o princípio de um templo que vai começar. Então, os trinos, depois que receberam a instrução de Quataí 108, quando eles estavam recebendo, lembra que nós vivemos aquele período do pode, não pode, isso não deve. Mestre do amanhecer, você que é veterano, por mais que isso seja enfático, mas você não pode deixar de falar desta origem, porque isso é importante, entende? Principalmente para nós outros que somos veteranos, né? Para que a gente não caia em padrões duvidosos, né? Então, pode, não pode, isso não deve. Depois nós entramos em alinhamento, em leis e chaves ritualística. O templo passou a ter uma simetria. A estrela candente, ela recebeu uma planta, tanto que nossa mãe disse, o tamanho é esse, não pode mudar, né? É esse o tamanho dela, né? Entende? Ninguém pode fazer uma estrela maior do que a estrela original, entende? Tá? Então as coisas vieram tomando proporções, outras coisas mudam, né? Outras coisas podem, digamos, uma indução um pouquinho maior, uma junção um pouquinho menor, muda um pouco, né? Mas a estrela candente é uma planta, entende? Ela tem que seguir aquele modelo ali, né? Aquela elipse ali do centro da estrela candente, houve um pin, sabe? Para colocar aquela antena, aquela antena ali na estrela candente, na estrela mãe, ali no templo mãe, houve um pin ali para colocar aquela antena, aquela elipse, bem ali aquele local, tá? Até chegar àquele ponto certo.
Aquela outra antena lá em cima do Morro Salve Deus também. Então os templos passaram a receber uma simetria. O que é a simetria do templo? O templo tem o Cristo no centro da área. Se você tem uma área de 20 metros, 20 por 10, vamos imaginar, né? Uma área de 20 por 10. Para você começar o templo, você divide a metade de 20 no comprimento é 10. Então a cruz no meio dessa dimensão, dessa metragem, né? 20 por 10. Então mede 10 metros de comprimento, a cruz ali no meio. Aonde é a cruz? Na frente o Cristo. Né? O radar também, ele fica na mesma direção da cruz. Tá? O braço da cruz deve dar no meio do radar. Aí você coloca o radar certinho. Tá? Você já chegou em templos que você vê o radar na metade, antes da metade do templo, né? Então tem uma simetria. Tá? Entendam bem. O braço da cruz, no centro do templo, deve dar no meio do radar. Essa é a simetria. O Pai Seta Branca também, se a largura do templo é 10, então o Pai Seta Branca ele fica entre 10, no meio do 10, é 5. Mede 5 de um lado, 5 do outro. O meio ali é Pai Seta Branca. Tá? A porta do templo onde entra o sol, se é 10, ela está também em 5. O sol simétrico, o sol da entrada do templo, o raio de Araquém, tá? Ele é também, o raio é bem no meio. Se o templo é 10 de largura, mede 5, o raio ali, tá? O tapume, ele deve medir pelo menos 2,5 metros, tá? Porque tem que ter um espaço de corte, né? Então ele mede 2,5 metros ali, para depois você colocar o tapume, tá? E o tapume, ele deve cobrir toda a largura da porta, e um pouco mais, tá? Se a porta ficou de 1,5 metro, 2,5 metros, assim também é a proporção. Conforme o tamanho da área, o tamanho das coisas, tá? Tem uma simetria, mestre. Um templo, ele não pode ficar vazando energia em cima. Não pode ficar vazando energia. Vocês não sabiam disso, né? Muitos não sabem. Por isso que você tem os tules, né? Dentro do templo, o acúmulo de energia. Então aí está a simetria. Depois você encontra a área dos tronos, né? Os tronos não podem ficar muito em cima um do outro, tá? Se você colocar os tronos um pouco distante, tá? Ele é melhor para poder o paciente ter a privacidade, tá? Os tronos, eles devem ser em quantidade ímpar, tá? Tanto do lado esquerdo, do vermelho, quanto do lado amarelo, né? Aquela cruz dos tronos lá, ela também é colocada no meio da área simetrada, né? Se a área do trono foi 7, digamos que a largura dos tronos seja 7 metros, então a cruz vai ficar no meio do 7, aos 3,5 metros, né? Vai colocar a cruz do trono, tá? A cruz, ela tem que ser proporcional, né? Ela tem que ser proporcional, ela tem que ser adequada. O sudálio, o pano tem que ser uma coisa bem feita. Não pode ser só miniatura. Um sudálio não pode ficar sujo, empoeirado, tá? Não pode. Nenhuma imagem dentro do templo, a teia de aranha, essas coisas, isso tem que ser cuidado, entende? O templo, a área do templo, a área externa do templo precisa ser arejada. O templo precisa ser sinalizado, tem que ter a recepção ali sinalizada, né? Tudo, o local dos pacientes sentar, entendeu? O ambiente do templo, o som do templo, tá? Esse som ele é importante,
que seja um som audível, que não seja alto demais, entendeu? Os microfones precisam ser tirados os ruídos de qualquer setor de trabalho, a equalização é importante, porque você está levando informação. Tá? Então o templo começou evangélico, depois ele entrou iniciático. Tá? Tudo isso, mestre, para trazer vocês a uma consciência e levar vocês a uma consciencialidade de uma corrente mestra. Os trinos, quando observaram, que fizeram um estudo razoavelmente completo, que eles aprofundaram, foi chamados os mestres de raízes, foi chamados veteranos para ouvir, né? Tanto que o trino chegou a dizer, olha, aquilo que minha mãe passou para vocês é de vocês, mas não coloque como leis e chave ritualística. Ele até usou um termo forte, não prostituam minha mãe. Né? Teve uma coisa ali que o treino questionou, muitos de vocês sabem, outros não sabem, uns estão sabendo agora, irão saber. Aquela questão da imunização, que as ninfas ficam pegando com o braseiro ali, né, fazendo a imunização. Isso não tinha antes. Só que quando as ninfas começaram a pegar, começou a queimar a organza, né, da capa delas, das indumentárias. O braseiro encostava e queimava. As ninfas começaram a reclamar, entendeu? E foi o Otaí. O Otaí, vocês sabem quem foi o Otaí, né? Os veteranos sabem. O Otaí disse que a tia deixou aquilo para ele. Por que o Otaí nunca tinha falado aquilo? Então aquilo ficou uma contradição. O Trino Ajaran não gostou daquilo, não. Viu? Aquilo continua, mas o Trino não gostou daquilo. Ele questionou. Tá? Outra coisa, quando foi para fazer no alinhamento, a questão da imunização, que são 2 samaritanas na lei. Aí lá no realinhamento saiu 4, né? Aí foi dito para nós que nós em Belém estava fazendo trabalho errado, porque nós estávamos fazendo a imunização com 2. Porque o Trino disse no realinhamento que o realinhamento não era para mexer no livro de leis, tá? Entendeu? Aí o Trino, nós fomos com o Trino, ficamos 2 dias. Depois da reunião geral, nós ficamos 2 dias para falar com ele individualmente. Eu e mais outro presidente, nós estávamos lá. Aí eu falei, mestre, o senhor disse que no realinhamento não era para mexer na lei, era para explicar a lei para o adjunto. Só que aqui está 4 samaritanas. Aí ele falou, mas isso aí foi verinha, eu não falei para mudar, para mudar a lei. Quantos samaritanas está no livro de leis? É 2, então segue 2. Aí eu falei, aí a Naí foi e disse para o Beto, Beto, você vai precisar fazer um adendo para explicar aos presidentes. Ele falou, eu não vou fazer adendo nenhum, porque eu não mandei ninguém mexer na lei. Eu pedi o realinhamento para poder explicar a lei aos presidentes. Aí a coisa engrossou. E nós começamos a fazer imunização com 2 samaritanas, e ele disse, não se preocupe não, Neubo, se chegar aqui comigo, deixa comigo. E nós fazemos, aí disseram que a gente estava fazendo trabalho errado. Trabalho errado, trabalho errado. O Trino tinha autorizado a fazer com 2. Né? Outra vez também, quando os adjuntos tinham liberdade, aquela fantasia da lei do adjunto, né? Então o adjunto chegava e autorizava uma mesa com 5. Quantas vezes autorizava com 5? Lá no início a gente fazia. Aí depois surgiu outras interpretações do Templo Mãe, que mesa com 5 estava errado, né? Aí eu cheguei com o Trino. Eu falei, mestre, a gente começa na doutrina, o senhor fala na reunião para a gente seguir o adjunto chega e pede para a gente fazer assim, a gente faz. Ele pegou, passou a mão na minha cabeça, aqui atrás da minha nuca, aí disse, não se preocupe não que a gente vai tomar providência, vai haver uma mudança. Foi aí que o Trino começou a pensar no realinhamento, tá? Aí quando ele chegou no realinhamento, ele disse, até aqui nós erramos, eu assumo o erro nosso. Mas daqui para frente nós vamos acertar. Qual foi a visão do Trino Ajaran ali?
porque realmente ele viu que os adjuntos tinham muitas permissões conforme as necessidades. Só que a doutrina cresceu, né, e entrou num alinhamento. Aí quem não tem o histórico desse crescimento doutrinário começa a dizer que a pessoa está fazendo trabalho errado, às vezes está fazendo e outras vezes não. Entendeu? Mas é preciso compreender, tá certo? Então ele, vendo a situação, só que ali a gente abria a corrente mestra com um mestre. A gente abria com um. Um só mestre trazia energia e a energia chegava e depois ia distribuindo. Chegava o segundo comandante, chegava o terceiro, depois o trino, mais os conselhos de mestres de raízes, né? Resolveram ampliar, que era melhor ter os três para uma casa iniciática. Ele subdividiu, não. Então, primeiro estágio, amor e razão, excelente. Amor e razão, trono, cura, passe, defumação. Não é obrigatório ter o radar, não é obrigatório no primeiro estágio, basta um ponto-luz. E se o ponto-luz for o radar, também está certo. Tá? Não é obrigado ter a pira no primeiro estágio, não é obrigado. Tá? A preparação é coletiva. Tem muita gente que ainda não entendeu os estágios. Tá? A preparação é coletiva. Tá? Agora, se o mestre começa o primeiro estágio com uma estrutura de pira, né? Em se faz a pira, ele vai fazer a área evangélica. Ele não pode fazer uma pira só de miniatura. Não pode. Tá? A pira tem que ser feita já nas condições de uma área evangélica, para que os mestres possam fazer a preparação na pira. No segundo estágio, ele já vai fazer a preparação na pira. Tá? O segundo estágio, ele abre com 3 comandantes, não é com um mais. Tá? Porque ali ele está se preparando para abrir uma corrente mestra. O segundo estágio, no entendimento que ficou para nós, era o avinhamento da corrente mestra, para a chegada da corrente. Tudo isso zelando, tá? Para que o mestre não pegasse uma força esparsa. Tá? Então foi dito, aquele mestre que está no primeiro estágio, ele vai no segundo estágio, ele vai no terceiro, vai fazer nas outras casas aquilo que ele não consegue fazer, né? Se chegar um paciente com a situação mais agravada, ele leva ela lá no terceiro estágio, que é numa casa iniciática, que tem sandais, tem mais recursos, não vai perder nada. Agora, esta influência do mestre ter que, com essa pressa de correr para ter tudo aqui já, sem fazer o alinhamento do primeiro estágio, isso é altamente prejudicial, porque a corrente, a doutrina, ela veio evangélica, continua evangélica, mas ela recebeu as forças iniciáticas. O que segura a força iniciática é a força evangélica. Tá? Uma força iniciática sem uma evangelização, ela não segura, ela cai. Tá? E a evangelização com o poder iniciático aumenta o potencial de cura. Né? É uma sofisticação da energia. Tá? A cabala, ela proporciona energia. Então, essa cabala, mestre do amanhecer, sem uma corrente mestra adequada, ela não funciona direito. Preciso que vocês possam ter calma e ouvir isso aqui como um aprendizado, não como um impulso, não como um embuste, como uma imposição. Isso aqui é um esclarecimento, isso aqui é um clareamento para vocês entenderem, tá? O que é essa dinâmica doutrinária? Porque o poder ele é dinâmico porque ele passa sobre todos ali. Tá? Ele não é só a uma pessoa. Esse mestre que vai comandar, ele é dinâmico. O mestre que está sendo comandado, ele é dinâmico. Que é os bornes, né, da energia. Os conectores da energia são dinâmicos. Tá? Me entende? Eles não são ilimitados. Ele tem uma ordem ali que chega a um ponto, olha, é isso aqui. A engenharia sideral planejou para aquilo ali. Eu já disse aqui em outros áudios, se o Rand é 16 cavaleiros, tem que ter 16 cavaleiros. Se a estrela é 14, o mínimo tem que ter os 14. Tá? Voltando lá na imunização,
Se o realinhamento tivesse colocado a imunização 4 samaritana, o que fere 4 samaritana numa imunização? Não fere nada. Se a velhinha pensou em 4 samaritanas na imunização, não fere nada. O que fere, sabe o que é? É você dizer se fizer com 2 está errado. Quanto que a lei erigida pelos siderais, junto com a TI 108, diz que era 2 samaritanas o ponto de partida. Você pode ampliar? Pode. Então por que não colocou o mínimo de 2 e a 4 samaritanas? Porque aí ficaria o sal e o perfume seguro pelas samaritanas. Não explicaram direito. O Trino chegou e falou uma coisa, que o livro de leis, que o realinhamento não era mexer no livro de leis, mas quando sai o realinhamento, está lá a samaritana, 2 samaritanas. Né? Então quem estava seguindo o livro de leis passou a ficar errado. E o Trino foi questionado por isso. E quem questionou o Trino foi esse adjunto, que é adjunto Neubo, e adjunto Paguejo. Carlos Alberto de Ananideu, nós 2 fomos lá com o Trino e questionamos essa situação. Tá? Entendeu? Então, aquilo que você desenvolve numa constituição, numa constituinte, né, depois promulga a lei, aquilo entra em ordem. Todos que chegam decrescentemente vai fazendo. Mas vocês percebem que a própria Constituição brasileira chega um tempo que muda. Chega um tempo que precisa mudar. Com a evolução dos tempos. Né? Vai mudar. Certo? Então, por isso que a doutrina trouxe, saiu do pode, não pode, isso não deve, chegou à compreensão, e fomos para leis e chaves ritualísticas, que aí já não teria mais a clarividente encarnada para observar. A doutrina não desenvolve clarividente, desenvolve aparar e doutrinador. A clarividência foi um mecanismo para trazer o sistema crístico. Né? Então ninguém pode ficar adivinhando. Né? Hoje as coisas são decididas, interpretadas, né? E quando houve um Pai João de Enoque que chega, quando houve uma entidade que os procuram, né, com humildade, né, vocês vão encontrar a realidade, vocês vão encontrar a verdade da situação. Né? Mas quando não se der ouvido mais a isso aí a nave fica perigosa. Fica um Titanic no meio do oceano, caminhando para o iceberg. Tá? Entendeu? Pensando que não afunda e afunda. Tá? Então, aí esse segundo estágio que está preparando para a corrente. Então, o segundo estágio ele já abre com 3. A maioria dos templos não estão cumprindo o segundo estágio. Tá? Se o templo não cumpre o segundo estágio dentro da esfera doutrinária, ele está fazendo um trabalho errado. Tá? Agora, veja bem, o que acontece? O mestre não tem os 3 comandantes para abrir o segundo estágio, mas quando chega lá na hora de atender o paciente, ele exige 3 tronos para atender o paciente, que é causa primária. O paciente, nossa mãe disse que é prioridade ao paciente. Aí nós estamos colocando a lei exatamente ali onde não deveria colocar. Onde você pode começar que o princípio da lei universal diz que onde houver 1 ou 2 pessoas reunidas, eu estarei presente. Isso aí é uma lei maior. Essa presença divina ali é lei universal. Não é só a vontade de Jesus, não. Tá? É uma lei maior ali que opera nisso que ele disse. Ele não falava só por ele. Ele falava por todos. Por isso que eles disseram, mestre, mostre-nos o Pai. Há tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então ele expressou o divino. Quem melhor expressou o divino na Terra até hoje foi Jesus. Que antes foi Emmanuel. Né? E quem pregou o Cristo na Terra, depois que passou pela sua aprovação, foi Paulo. Mesmo sendo o primeiro falso profeta. Tá? Por que ele foi o primeiro falso profeta? Paulo.
porque ele ensinou que era só pela fé. Ele negou a ciência. E Jesus chegou e disse, assim na terra, assim é no céu, é preciso ter ciência. Tá? É preciso, quando ele disse assim na terra, assim no céu, é o que hoje a doutrina diz, unir fé e ciência, que é tão inútil a ciência que negar a fé. Tá? Então a corrente mestra precisa ser ensaiada. Depois que você assenta a corrente mestra, esse mestre, que passou pelo avinhamento do segundo estágio, que ele vai para o terceiro estágio, ele precisa ter, no mínimo, que antigamente, o Templo-Mãe abre a corrente mestra todos os dias. O Templo-Mãe questionou isso, que uma corrente mestra teria que ser todos os dias. Para ser um pronto-socorro, teria que ser todos os dias. Mas os trinos chegaram ao entendimento de 4 dias, um na semana, para fazer o retiro, para amparar o angical e a sessão branca. Então teve esse adendo. Isso foi suportável? Foi. Então, se o templo, as casas do amanhecer, que tem corrente mestra, que pode funcionar 4 dias na semana, e a corrente mestra, legitimamente, ela precisa ser mantida aos 7 dias, então quem é que segura a corrente mestra para as casas externas? É o Templo-Mãe. É lamentável dizer, e é bom dizer mesmo, e é preciso falar, doa em quem doer. Por mais que você tenha passado, eu, você, nós outros, por qualquer circunstância que a nossa razão possa permitir, mas quem traz a corrente mestra é o Templo-Mãe. Tá? Quem segura todo dia essa corrente é a Casa-Mãe. Agora, se ela envia uma Cassandra a um templo, é um fator diferente. Tá? E se nós cortarmos a sintonia com a casa-mãe, com a energia-mãe, não estou falando, eu não quero aqui também, nesse momento aqui, falar sobre o administrador, quero falar sobre energia. Quem está regindo a energia? Tem o Simirombo Orixá Maior, do dia lá. É ele que está buscando a energia do Reino Central, na força absoluta. No Reino Central existem 7 estrelas encantadas. Vocês olham ali na imagem do Reino Central, do Cavaleiro Central, você vê lá 7 estrelas encantadas lá neles, né? Aquilo ali é um princípio iniciático nele, né? Então, ele está recebendo aquela energia, está conduzindo aquela energia. Então, a partir do momento que você vai até a pira, você vai ao primeiro orixá, ao segundo orixá, ao terceiro, que busca a corrente mestra, ó grande oriente de Oxalá, ordena intercâmbio, tapi, tapi, orixá, mestre fulano de tal. Simirombo orixá maior. Se apresentou, né? Aí o sistema envia energia. Intercâmbio Oxalá mandou. Então mandou energia. Ele vai, ele se reporta novamente. Ó tapi, ó batalá, salve Oxalá, salve Deus. Aí ele amplia tapi, tapi dos grandes orixás, Simiromba do grande oriente de Oxalá. Invoca o povo, ó povo de Obatalá, o povo. Entrego meus olhos, minha boca, meus ouvidos para serem orientados e repartidos. Faz a senha de novo, repete a senha. Entrego meus olhos, minha boca e meus ouvidos por tapi, Simiromba. Quero ser bem assistido. Aí ficou sério, né, mestre? Aí ficou sério. Lê o evangelho, vai para o radar e sentou no radar, começou a distribuir energia. Ali não pode aborrecer, não pode brigar, porque você está orientado ali, repartido. Quem está atrás de você ali é o quê? É Pai João de Enoque. Pode olhar na cruz do radar, Pai João de Enoque. Então, se Pai João de Enoque está no radar, atrás de você, tudo que surgir ali naquela corrente é Pai João de Enoque. Tudo, mestre, é Pai João de Enoque ali. Orientado e repartido. Então fica 3 comandantes no radar. Entendeu? Só sai um, fica 2, não pode sair 2. Por quê? A energia é diferente. Você buscou uma corrente mestra. Você tem sandais para administrar, você tem cura, você tem sandai de trono, você tem cura, junção, indução, sudálio, você tem oráculo, cruz do caminho, uma sequência de trabalho. Lá vem mantração, lá vem imunização, tá?
entendeu? Mesas evangélicas, tronos funcionando. Então precisa que essa energia chegue e você a sustente ela. Uma casa só funciona se a energia estiver nos conectores corretos. A tomada só funciona se ela estiver bem instalada para colocar o ferro elétrico, o liquidificador, todos os elementos elétricos na casa. Tá? O eletricista coloca a energia, para onde a energia vai ficar. Agora, o operador do dia que vai saber o que fazer. Tá? Então, você não pode culpar o eletricista se a carga está correta na tomada. Agora, o mau uso dessa energia, se ela é 110, você vai ligar um liquidificador de 220, ele não vai dar a rotação correta. Se ele é 110, você liga ele numa tomada 220, ele vai queimar. Entende? A culpa é do operador, não é da energia que está ali. Por isso que a energia não organiza, ela é organizada. Então, o eletricista organizou a energia na casa, nas tomadas, nas lâmpadas, no holofote lá fora. Ele organizou toda a energia, ele balanceou. Né? Se ele tem lá uma fase e um neutro, ele balanceou numa fase e um neutro. Se ele tem duas fases e um neutro, ele balanceou nas duas fases e um neutro. Se ele tem três fases e um neutro, ele balanceou três fases e um neutro. Você já observou que todo padrão tem um neutro? Todo padrão tem neutro e tem fase, né? Mas mesmo com uma fase tem um neutro, com duas fases tem neutro. E tem o aterramento. Esse aterramento é para estabilizar o neutro na casa, para a sustentação daquela energia local. Tá? Então isso aí é ciência. Então o mestre do amanhecer, quando ele passa uma casa a ser iniciada, que ele não pode mais ficar dizendo só o pai que sabe, o pai que resolve isso, o pai vai dar um jeito. Não é desse jeito mais. Você buscou uma corrente mestra, você fez uma preparação. Senhor, Senhor, faz a minha preparação para que neste instante possa eu estar contigo. Você foi lá atrás do Aledá e disse, meu Senhor e meu Deus. Depois lá atrás da mesa evangélica, da elipse, disse, meu Senhor e meu Deus. Completou a sua preparação. Então você começou a entrar em contato do seu eu com o seu eu sou, o seu eu superior. Né? Ali é o contato que você vai fazer, você vai entrar em corrente. Então ali não tem mais celular, não tem celular offline. Online agora é espiritual. Não tem conversa, blá, 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 piadinha, distorções. Descontrair rapidamente é até bom, mas que aquilo não vire uma piada, que aquilo não vire uma algazarra. Uma pequena descontração é bom para poder reativar a energia, né? Para tomar o campo novamente, né? Por isso que tem o termo assim, descontraído, porém jamais desconcentrado, tá? Entendeu? Então você vai fazer um retiro, você precisa se retirar desse mundo aqui fora. Você precisa trabalhar o seu interno no retiro, tá? Você vai fazer um trabalho oficial, você precisa entrar na lei de auxílio, você vai auxiliar. Ali você esquece de você no trabalho oficial. No retiro você lembra de você. No trabalho oficial você esquece de você. Você vai servir aonde chamar, onde está precisando. Agora no retiro, onde precisar reclamar, você reclama. Tanto que você nem precisa tirar o uniforme para passar com o paciente no retiro, não precisa. Tá? No trabalho oficial você tira o colete, a fita, mas no retiro não. Se você passar mal, você passa com o uniforme e tudo, porque o retiro é nosso. Mesmo que depois nossa mãe deixou atender o paciente porque uma questão de... aumentou muito o volume, né? Aí começou a funcionar os sandais. Você vê no retiro hoje os mestres de branquinho, mestre de jaguar, porque tem que funcionar o sandai. Mas a origem do retiro é preparar o mestre. Tanto que o paciente recebeu prioridade que ela passou a atender paciente no retiro. Prestai atenção, mestre do amanhecer. Tá? Por isso que nós precisamos ajeitar essa situação. Se você tem 3 tronos para começar a atender, começa com os 3, não tem nada errado. Reiterando aqui com vocês, o problema é você devolver o paciente, mestre, por não ter os 3 tronos. Isso agrava. Isso precisa ser observado. Tá? O Templo-Mãe não deixa de atender o paciente por causa de 3. Mas o comandante chama 3 para atender, tudo bem. Se não deu 3, começa com 1, deu horário, começa a atender. Já chegou o paciente, já deu hora, já começou a atender. Né? Se você já abriu a corrente, você já está no radar, já está orientado e repartido.
Chegou o paciente, você vai esperar o que mais para começar a atender se você já tem um trono? Começa a atender, mestre. Agora, lá na cura é cabala, tá? Sandai de trono é cabala, mas o trono evangélico não é cabala, tá? Entendeu? Agora, se você vai funcionar um sandai de trono e pedir 3 tronos, aí tá correto, mestre, é sandai. É sandai. Se você não tem condição de 3 tronos, para que você vai abrir sandai? Entende? Isso vocês precisam compreender o que é a doutrina do amanhecer, a dinâmica da doutrina. Se vocês acharem que isso aqui está errado, pesquisem mais. Pesquisem. Vocês têm que questionar mesmo, mas questionar com profundidade, com lógica. Entende? Vocês não podem obedecer cegamente às coisas, porque depois vocês vão sofrer, vão fazer as perguntas, por que está acontecendo isso? Né? Por que a vida não desenrola? Trabalho e não melhora nada, que às vezes chega dentro do tempo, faz a preparação, vai conversar, vira força espaça no plexo, chega em casa vazio, não resolveu nada. O paciente chegou, você não atendeu, ele vai todo dia na casa e fica pior. E tem gente que vai 1 vez, 2 vezes e resolve, o outro não resolve nada, está lá todo dia e não resolve nada. Porque quando chega no tempo, ele só pensa nele, depois nele e depois se der o paciente. Né? Ele entrou, não fez o seu desenvolvimento completo. Como é que ele vai cumprir aquela fase que foi entregue para ele de uma elevação? Que ele diz lá na elevação: é o meu segundo passo iniciático. Meu Senhor e meu Deus, prova a minha iniciação. Sou iniciado, sou mestre, porque confio em ti. Jesus, onde quer que estejas, sei que estarás me ouvindo. Tá? Ele é iniciado mestre porque confia em quem? Em Jesus, ele ainda não acredita nele. E Pai Seta Branca diz lá numa mensagem. Olha só o que o mestre diz na elevação. Vocês não perceberam isso ainda, né? Mas vai cair a eureka aqui agora. Sou iniciado, sou mestre, porque confio em ti. Quando ele faz aquele juramento da elevação, ele ergue a espada aos olhos de Jesus, né? Por que ele ergueu a espada aos olhos de Jesus? Porque lá no centro da elipse tem lá a imagem do Cristo. Então ele ergue a espada aos olhos de Jesus e faz o seu juramento. Aí Pai Seta Branca diz lá na sua mensagem, pesquisa que vocês vão encontrar: não me passará desapercebido cada filho que ergue a espada aos olhos de Jesus. Isso significa o quê? Sorria, você está sendo filmado. Todo olho te verá agora, tá? Você é o iniciado, você é um mestre, você está recentralizado, você já está trabalhando em busca da sua herança transcendental. Por isso que de pique logo, quando você faz a elevação, você assume logo uma prisão. Aqui dali é um calção para você para o transcendental. A prisão da elevação é um calção necessário. Você assume a prisão e vai fazer uma escalada. Então, se você nunca assumiu a prisão, não fez uma escalada, você jamais pode entrar num curso de centúria. Não pode, mestres do amanhecer. Salve Deus, não pode. Suportem isso, mestres, com carinho, tá? Porque eu não vim aqui para atropelar vocês, eu estou aqui para ensinar e para clarear, para esclarecer vocês, tá? Ah, mestre, mas de onde é que você tem essa autonomia? Da minha consciência, mestre. Da minha consciência. Eu vim assim, mestre do amanhecer. É da minha consciência. Se tiver lógica, você segue. Se não tiver, você esconde isso daí. Entendeu? Olha, isso aí é loucura, tá? Entendeu? Um dia vão descobrir que eu passei aqui. Entende? Presta aí atenção, mestre do amanhecer. Tá? Então vejam bem, preste atenção nisso que está sendo mostrado para vocês. Então não existe isso de você tirar um orixá do dia do radar para sentar lá no farol. Você está trabalhando incompleto. Evitem isso, tá? O orixá, ele pode sair o terceiro para complementar uma indução em último caso. Se você tirar o orixá do radar para estar sentando em farol, você já está capengando. Tenham cuidado com isso quando vocês forem para o terceiro estágio. Tá? Tenham cuidado.
E se houver um equívoco, uma coisa assim muito rápido, muito ligeira, tá? Que seja muito rápido, que pode surgir equívocos, tá? Alguém, digamos, um equívoco inesperado, uma intempérie, alguém passou mal lá no... Tá, eu estou dando embasamento para vocês aqui, tá? O mestre está sentado lá no farol. Ele fez um sinal, chamou. Ele está com mau presságio, está sentindo mal, a pressão dele caiu, alguma coisa, não tem um doutrinador. Nessa hora, mestre, salve Deus, um orixá do dia. Eles estão ali para isso. Ele desloca lá, vai lá, faz o passe magnético e troca o farol e vai ver o que está acontecendo lá. Mas logo, logo, vem um outro mestre, ó, o orixá do dia caiu ali, foi uma precisão, vá para lá, o orixá precisa voltar para o radar está desassistido. Entende? Então você não vai colocar um elevado lá no radar no lugar do orixá, não pode. Ele vai lá para o farol, porque ele é elevado, ele é iniciado, ele vai para o farol. E volta o orixá do dia, que é um centurião, vem para o radar. Tá? Entendeu? Uma vez, mestres, no comando de uma mesa, um mestre se pôs, nunca tinha visto isso na minha vida. O mestre foi comandar a mesa e estava com aquele blá blá blá, falta de conduta. Na hora do comando da mesa, ele caiu. Puf! Sabe aquela estátua que cai? Puf, caiu no chão. Olha a surpresa. Na minha ninfa que estava na mesa. Eu não estava no templo esse dia. Imediatamente, o caboclo desceu na mesa. Olha a surpresa. Quem imaginava que um caboclo ia descer na mesa ali? Imediatamente chamou um doutrinador. Um doutrinador aqui, meu filho. Centurião. Chamou o doutrinador. Meu filho, assuma o comando dessa mesa agora. Em Cristo Jesus, meu filho. Aí o comandante assumiu. Rapidamente a mesa transcorreu e foi a mesa até a final. Isso aconteceu. Aí levaram aquele mestre lá para os tronos, e lá o blá 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 dos tronos, né? Foi dito por que estava acontecendo, né? Chegou o irmão lá nos tronos e disse: como é que você chama o nome para nós? Como é que você chama para nós aí? Porque ele chamava o nome de um nome lá, né? Como é que você chama o nome para nós aí? Aí ele começou a sorrir. Ele foi voltando ao normal. Como é que você chama para nós o nome aí? Como é que você chama? Aí ele não pôde falar. Foi uma lição esse dia, viu? Foi uma lição difícil. O vice-presidente nosso testemunhou tudo isso e sabe. Tá, mestre do amanhecer? Tá? Você vê o que é uma brincadeira numa corrente doutrinária. Tá? Então, mestres, isso aqui não é nada. 42 minutos não é nada, parece até um exagero. Tá? Estou até pensando se eu vou enviar esse áudio. Mas se você achar que deve passar para frente, você passa. Não deixa só para você. Entendeu? E você vai passando aos pouquinhos. E quem ouvir isso aqui, vai ouvindo aos pedacinhos. Que eu até vejo que, você vê, quando você pega uma instrução de tia Neiva com mais tempo, você aprende muito mais. A questão é só o seu tempo, né, de você aprender, né? Um áudio do Caldeira de 1 hora e meia, você aprende muito mais, só que você tem que subdividir o seu tempo, né? E quem vai ensinar, ele é semeador. Quem tira o tempo para aprendizado é você. Você vai pegando, vai fatiando e vai fazendo. Se tiver conteúdo, você volta. Se não tiver, você deixa lá, tá bom? Tá, mestre do amanhecer? Então preserve a corrente mestra no templo, tá? Os orixás do dia ali não pode conversar no radar. Tá? Não pode. Aí você diz assim, mestre, você está mandando? Não, mestre, não deve. Não deve por quê? Porque você tem a consciência. Você perde a mediunização se você desenvolver conversas aleatórias no radar. Ali atrás do cochicho é para vocês conversar só vocês três, com o presidente, com um trino e mais nada. No cochicho ali não tem passagem de ninguém que venha por trás para entrar pelo cochicho e aparecer ali na frente como observador. Não tem isso, não tem, isso é criação. Tá? A entrada é pela frontal do templo, não é pelo cochicho. O cochicho é dos orixás do dia. Tá? Até o adjunto que tem a sua casa, ele tem o seu aledar lá para conversar com os mestres. Pode ver, todo templo deve ter o aledar do adjunto.
Se ele quiser reunir e conversar, ele vai lá para o ledar dele, porque aquele cochicho lá é dos 3 orixás do dia. Pronto, mestre. É a reunião deles ali para o comando. O cochicho é para eles, não é para ninguém ficar cochichando lá atrás. Não é. Não é mesmo. Por mais que doa, mas não é. Se vocês querem uma doutrina certa e verdadeira, é isso aí. Tá, mestre do amanhecer? Com esse carinho e com esse amor. A gente ainda vai complementar mais isso aqui, porque ficou longo demais, tá? Eu reconheço. Mas olha, com carinho, tá? Adjunto neutro. Porque também, mestres do amanhecer, quando não temos amor no coração, a vida se torna seca. Então, continuando com a disposição da corrente mestra, né? O radar é onde recebe a energia do dia do Sibirombo Orixá Maior. O intercâmbio do Oxalá mandou, que foi autorizado ali, aquele primeiro orixá, o segundo e o terceiro passam a ser um só, né? Aquele dia é um dia de poder, é um dia de comando, tá? E ali, para bem melhor servir o radar, no intervalo de um comando para o outro, a recepção assume o radar, tá? Quando não tem a recepção, os orixás se revezam. Houve um tempo que houve uma interpretação de que se deixasse o colete no radar, em cima do radar, o escudo, estaria substituído. Mas isso não ficou elegante, né? Que quem dá vida ao colete é aquele mestre que veste o colete, né? Então, a função ali do radar ficar ocupado é porque o templo está aberto e a porta não pode fechar de um intercâmbio para o outro. Pode chegar algum visitante, alguma emergência, tá? Então, o ideal é para a recepção. Tá? Toda casa que tem a recepção, os comandantes orixá do dia, a hora que descansa, ela assume o radar. Não tendo a recepção, eles entre si, cada um tira um quarto de hora, né? Às vezes eles podem chamar um mestre solidário, né, que o ajude a sentar no radar. Tudo bem, né? Esse mestre solidário, sem ter a recepção, é um mestre solidário. O importante é o radar não ficar desocupado, né? Então, esses mestres que estão ali sentados, tem uma infusão de energia dele que, se ele, mestre, sintonizar com o Pai João de Enoque, tá? O trabalho brilha, né? Você já imaginou? Cada mestre que está chegando ali fazendo a sua preparação, né? Você vê que a ciência é tão forte aos orixás do dia que os trinos no realinhamento colocou lá para que o mestre, antes de fazer a preparação, que desse a ciência ao radar, né? Isso não ficou assim muito bem distribuído entre os mestres, que parece assim que ficou como se tivesse que pedir uma permissão para o orixá do dia. Mas, em verdade, eu digo a vocês, mestres do amanhecer, a casa-mãe está certa, no sentido de que, se os orixás do dia já foram até a pira, abriram, trouxeram a corrente para orientado e repartido, a preparação está autorizada. Automaticamente a preparação está autorizada. Não foi confortável ter que o mestre lá pedir a permissão. Isso surgiu, sabe por quê, mestres? Mas foi porque muito mestre, às vezes, encerra o trabalho e deixa os trabalhos lá sem fazer. Tá? Ele foi pensado para que o mestre, antes de sair do templo, vá até o radar ali, dê uma ciência, né? Que está se encerrando. Porque às vezes o mestre está formando um rande ali, está precisando de um trabalho, o mestre está encerrando e está embora, está indo embora. Que aquele mestre às vezes está indo embora e
não teve nenhuma precisão, simplesmente ele está deixando para lá. Isso foi mais para gerar responsabilidade. Tá? Isso não deve ser colocado como uma obrigação. Tá? Então, cada presidente tem o seu jeito de administrar. Mas tem algumas coisas que não dá certo na corrente do amanhecer. Tá? Por isso vocês precisam observar. Tá? Se você colocar uma determinação dentro de uma humildade, dentro de uma tolerância, dentro de um amor, você consegue. Você quer ver uma ideia aí que surgiu? O mestre era um mestre que nos servia muito, trabalhava muito, estava muito presente. Um dia ele surgiu com uma ideia, né? Que só ia pegar a escala de comando aquele mestre que chegasse cedo. Se não chegasse cedo, não tinha comando para ele. Aí, de início, a gente aceitou aquilo dali, sabe? E aquele mestre ficou monitorando ali a chegada. Quem chegou cedo, quem chegou atrasado, comando para ele. Esse chegou 5 horas, não tem comando para ele. Sabe, mestre, com o tempo aquilo foi gerando uma corrente negativa dentro do templo. Porque aquele mestre, ele era autônomo, tinha seu serviço particular, ele ajeitou o tempo dele e ele queria que todo mundo fizesse igual a ele. Só que os mestres que chegam, tem aqueles que um dia pode chegar no segundo intercâmbio, tem outro que vem no primeiro intercâmbio, tem um outro que chega 4 horas, outro chega 5 horas. É? Tem outro que ele diz assim, não, hoje eu vou sair mais cedo do serviço para eu pegar a cura. Né? O outro diz, não, hoje eu estou escalado, hoje eu preciso cumprir minha escala. Ele vai lá com o patrão dele, na firma, onde ele tiver que dar satisfação, eu tenho minha escala hoje. Ou então não minha escala. Né? Então isso aí é a mobilidade de todos. Tá? Então aquela ideia não deu certo, começou mestre a afastar do templo. Agora só trabalha quem chegar cedo. Eu trabalho, eu tenho meu serviço. Eu sou CLT, eu sou empresário, eu não dou conta de vir todo dia numa abertura. Aí o presidente começa a pensar em trabalhar com todos. É o evangelho, né? Trabalhar com todos. Tem aqueles que são aposentados. Esse você pode chegar com ele ali e pedir um pouco mais cedo, né? Ele tem tempo integral. O outro chega só porque ele chegou 4h30, 5 horas, não pode pegar uma lança. É só aí vai, se você permitir isso, vai ficando aqueles donos das lanças ali, né? Dono dos sandais, só ele que faz a indução. Né? Então, aquele mestre foi ficando, aquele mestre que deu a ideia, né, do trabalho, ele foi ficando dono daquela situação. Depois começou a machucar muitos mestres, afastou. Então essas coisas não dão certo. Você vê como é que o Templo Mãe faz a escala? Eles têm a reunião, o mestre comparece, escreve lá, ele tem a escala dele, ele cumpre. E dá certo. Se ele não pode cumprir a escala, ele não se apresenta para a escala. Né? Ele fica voluntário dentro do templo. Se surgir uma voluntariedade, um trabalho lá, ele entra, ele associa, ele ajuda nos tronos, ele ajuda no hand, ele ajuda na mesa. Tá? E os mestres que estão ali naquela frequência, eles sempre estão buscando mais pessoas para somar com eles, que isso é importante, essa soma. Diz assim aquele ditado do sábio, que para quem chega em soma, sempre tem espaço, quem chega para somar. Né? Que é onde chamar onde está precisando. Agora, quando a pessoa chega com aquela intenção, com aquela ideologia, eu só vou para o trabalho se eu emitir, eu só vou para o trabalho se eu tiver escalado. Né? Entende? Experimente, mestre doutrinador. Você chegar ali no templo, vai e substitui um farol para você ver. Né? Sai do farol direito, vai para o farol mestre, do mestre vai para o direito, dali a pouco chega um trabalhinho para você. Né? Você já começou trabalhando ali. Né? Você está ali dentro do templo, mediunizando, está ali no Castelo do Silêncio, daí a pouco surge alguma coisa para você. Né? É a vibração.
Quando você vibra, você se mediuniza. E quando você se mediuniza, aquele que está lá no radar, que está para ser orientado e para ser repartido, a coisa sincroniza e chega até você. Não é que você seja melhor, é a frequência. É a frequência, mestre, a vibração. Tá? E se tem muitos com muita vibração, melhor ainda, forma egrégora. Tá? Então, dentro de uma casa iniciática, temos que ter muito cuidado para não fazer aquela corrente mestra ali virar uma força esparsa. Se um orixá do dia daquele se aborrecer, a coisa pode emborcar, tá? Eu já vi muito isso, tá? Ele se aborrece, ele leva aquele aborrecimento para casa, no outro comando dele, ele está com aquela mesma energia, tá? Então ele precisa dissipar aquela energia daquele dia ruim, transmuta ela e vai para a energia nova, sai da velha estrada, vai para a nova era, vai para a energia nova, renova e se mirou um bolichar maior, estou aqui de novo, para ser orientado e repartido. Hoje eu vou ser melhor do que ontem. Hoje eu não vou permitir cair naquela armadilha, me desarmonizei, né? Não foi legal. Cheguei em casa ruim. Depois, no outro dia, eu não estava com a cabeça boa para o meu trabalho, né? Mas eu faço um trabalho direitinho, correto. Você sai feliz, o povo sai feliz da casa, dá vontade de voltar. O pessoal comenta, olha, nossa, hoje a junção hoje foi uma maravilha, a gente vê, né? O mestre fala, olha, nossa, hoje a cruz do caminho estava brilhante, a imantração, olha em cima. Que é triste, né, mestre? Quando você vê um mestre, um buscando o mantra na frente, o outro lá atrás começando o mantra, atrapalhando a imantração do outro, né? Entendeu? É preciso equalizar a imantração. Às vezes a corte está imantrando ali, o mestre está lá com o som ligado no radar e não desliga o som, né? Uma coisa é você ter a imantração verbal de vários mestres dentro do tempo, outra coisa é o som eletrônico e a imantração junto. Tá? Entende? A gente tem que saber usar um microfone para poder equalizar a casa. Tá? Imagina você sentado no farol, chega outro mestre para conversar com você. Cadê? Tirou sua vibração dali. O que ele quer conversar com você no farol? Deixa sair do farol, mestre. Salve Deus. O que você quer ir conversar com um mestre que está sentado no farol? Para quê? Está no farol, mestre. O que você quer ir conversar com o mestre que está lá no radar? Passa na frente e reverencia, salve Deus, mestre, salve Deus, boa sorte. Pergunta, tem a resposta e pronto, não estica. Não estica. Só a sua pergunta, se for mais de 2, 3, parou. Não estamos dando aula. Tá? Precisa trabalhar. É? Então o mestre chega, vai lá para frente do radar e começa a desenvolver conversa. Né? O mestre está aqui entregando energia no turigano, o outro está ali conversando ali o assunto. O cara está querendo se concentrar aqui naquela emissão lá da chama, não consegue. O povo está dentro do turigano, está os prisioneiros lá fora conversando alto. Como é que vai mediunizar? É? Não vai. O palestrante está dando uma palestra, a pessoa está assistindo a palestra aqui, conversando com outra aqui ao lado. Não pode. É? Por isso a recepção, é a polícia. Tem nego conversando dentro do templo, na hora desigual, vai lá e... Pessoal, salve Deus. Né? O mestre está ali abrindo o ranch, o pessoal entra tudo solto ali na entrada, barulhando. O mestre está emitindo lá. Entrou no templo. Devemos estar sempre em silêncio na casa do Pai. Casa do Pai é mediunização e mantração, pergunta e resposta rápida, objetiva, só para o trabalho. Só. Entende? É tanto que na hora de uma corrente mestra não é nem aconselhável ter reunião dentro do templo.
por causa da corrente, mestre. Tá? Não é aconselhável. Por isso que foi providenciado os locais de reunião, né? Dos raízes, né? Dos trinos, o aledado do presidente lá. Tia Neiva tinha um cantinho dela lá, né? Atrás do Cristo ali, que ela atendia. Tá? Tinha o local dos corujões. Né? Então, esses valores doutrinários, eles precisam serem preservados, dinamizados, tá? E clarificado para os mestres entender. Nós temos potenciais que chegam, mestres novos que estão chegando, que estão abrindo o plexo, que querem compreender a doutrina verdadeiramente. Essa é a segunda turma de Araquém. A segunda turma de Araquém tem a possibilidade de entender a doutrina melhor do que a primeira. Porque a primeira recebeu os conhecidos arrancando toco. Tá? Mas é a raiz. Os segundos já não arrancam toco mais. Tá? Entende? Mas se os segundos não tiverem cuidado, tudo que eles forem fazer vai virar força esparsa. É? Porque é uma briga entre a força evangélica e a força iniciática, nos mestres. Né? Por isso, o alinhamento veio para organizar a energia. O Trino dizia assim, que o primeiro estágio, o mestre não tem compromisso com a lei. É amor e razão. Tá? Mas o amor e razão, até aquilo ali. O amor e razão não quer que ele traga as coisas que ele não pode fazer, é exatamente para evitar isso. Tá? Quando tomaram a decisão das consagrações, agora a corte chega, eles fazem primeiro a elevação, fazem a cintura, classifica, reclassifica e depois a iniciação. Correto? Correto, mestre. Porque aí no outro dia a corte foi embora. Aquele mestre que iniciou vai manipular um pouco para depois elevar. Correto? Tá? Como é que você nem manipulou a iniciação, você já quer fazer uma elevação? Cadê a humildade? Né? Entende? Correto, essa decisão foi muito boa. Isso vai melhorar o nível de instrução. Tá? O mestre que vai comandar um trabalho, ele tem que ter noções daquele trabalho. Outra coisa aqui, mestre, importante, a emissão e o canto. O mestre acabou de fazer a centúria. Treine a sua emissão. Quer uma dica boa? Ao nascer do sol e ao pôr do sol. Se você treinar a sua emissão ao nascer do sol e ao pôr do sol, sabe o que acontece? Registra em você. Registra. Quando você começar a emitir, está lá tudinho, é tipo uma chave. Está tudo dentro de você. Tá? É como se você tivesse gravado a sua emissão dentro de você, a emissão e o canto. Tá? E cada trabalho, é normal você mudar uma entonação. Muda um pouco. Tá? Está comandando uma mesa, a entonação é uma, conforme o ambiente. Está numa batalha, a entonação é outra. Tá? E toda vez que você vê o mestre emitindo, cale-se. O mestre está emitindo. A ninfa está emitindo, salve Deus. Uma vez Tia Neiva se aborreceu numa reunião. Né? Depois ela diz, depois pega uma força esparsa, não sabe o que é. A pessoa está emitindo ali, o outro está tagarelando ali perto, não respeita. Está acontecendo uma batalha, o mestre passa falando alto, passa no carro em alta velocidade, não reduz a velocidade. Falta de respeito doutrinário. Entende? O mestre está na frente dos tronos ali conversando um com o outro, as entidades trabalhando lá, ele aqui desenvolvendo conversa. O que esse mestre quer deslocar de algum lugar para conversar com o comandante dos tronos? Para quê? Que serve isso? Para nada, só para atrapalhar a sintonia do comandante. E o pior, o comandante às vezes se permite. Né? E o pior, o mestre que está sentado no farol se permite conversar. O outro chega para... Por que você vai buscar conversa com o mestre lá no farol? Sabe, mestre, tem mestre que senta ali, ao lado do farol. O mestre senta no banco e fica conversando.
Depois você quer corrente mestra na casa. Como é que você vai querer corrente mestra na casa? Ela aspira. Se os orixás do dia não estiverem em sintonia, aspira a energia. Você sabe o que é aspirar? Pega o celular e começa a fazer uma transferência. Aí depois você demorou o tempo necessário da transferência, diz aspirou. Uma corrida no aplicativo, ela aspira. Tá? Não está mais ali a energia, subiu. Porque o mestre não teve mediunização para segurar a corrente. Você pensa, nossa mãe perguntou, chegou no tempo, procurou a corrente nos orixás, não estava. Quem estava segurando era um mestre elevado. Sem saber, a corrente estava na hora dele. Os orixás já tinham aspirado tudo neles. Então, mestres do amanhecer, quando não temos amor no coração, a vida se torna seca. E é com esse carinho, com esse amor que eu venho trazer para vocês esse alvorecer, esse clareamento doutrinário, para que vocês possam ter uma corrente mestra altiva, uma corrente mestra em cima da situação. Aí vai haver cura. Cura evangélica, cura luminosa e cura iniciática. É muito mais, mestre do amanhecer. Com esse carinho e com esse amor. Adjunto meu.